Criado em outubro de 1920, o Sporting Clube de Coimbrões é um clube histórico no concelho de Vila Nova de Gaia. O Coimbrões disputou a sua primeira época de séniores na época de 1928-1929. Um dos feitos mais mediáticos do Coimbrões foi em 1978, com a vitória do seu ciclista Belmiro Silva na 40ª Volta a Portugal em bicicleta. Um outro grande feito foi a obtenção de primeiro classificado na primeira divisão do Campeonato Regional da AF Porto, seguindo da mesma classificação no Campeonato da Divisão de Honra na época 2007-2008. Na época 2009-2010, alcançou a tão desejada vitória no Campeonato Nacional da Terceira Divisão, subindo à Segunda Divisão Nacional, que viria mais tarde tornar-se no Campeonato de Portugal. Foi nessa altura que o Sporting Clube de Coimbrões viria a afirmar-se como uma referência do futebol em Vila Nova de Gaia, assegurando a manutenção no Campeonato de Portugal até aos dias de hoje, assim como a presença constante na Taça de Portugal. O resumo histórico de um clube que faz este ano 100 anos não é propriamente uma coisa que se possa fazer assim de uma forma leve, não é? Em todo caso, toda a gente sabe, como disse, fazemos este ano 100 anos, vamos celebrar o centenário num contexto completamente diferente do que gostaríamos a pensar que podia ser, obviamente, mas são 100 anos que são marcados por participação em vários desportos, mas sobretudo aquilo que toda a gente, quando se fala do Coimbrões, em termos de perspectiva nacional, nunca se pode deixar de falar na conquista da Volta a Portugal, que é das façanhas umas conquistas mais capazes do clube. E digamos que no futebol foi quando ganhamos os campeões da terceira divisão e conseguimos com isso o acesso à antiga segunda B. Digamos que, para resumir, portanto, tinha que falar de muitas outras coisas, mas digamos que aquilo que me recordo, assim, de repente, que acho que vale a pena distinguir, porque há muitas outras conquistas, mas na realidade a Volta a Portugal e no futebol, com o impacto que tem no clube, a conquista do campeonato da antiga Terceira Nacional, foram dois momentos muito altos do clube. Na época de 2018-2019, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, o Sporting Clube de Coimbrões defrontou pela primeira vez um clube grande, como é o caso do Futebol Clube do Porto. Foi de facto um momento único para o clube, nunca tínhamos defrontado um grande, ainda por cima o Futebol Clube do Porto, que é o maior daqui da nossa associação. Naturalmente que era um jogo que todos ansiávamos, foi uma festa bonita. Digamos que a parte esportiva não foi, gostava de dizer que sim, mas não teve, o resultado não foi assim tão tangencial quanto isso. Foi obviamente, o Porto é uma equipa, é o campeão nacional, portanto as forças são diferentes. Em todo o caso, acho que vai ficar na memória de todas as pessoas que gostam do Coimbrões, porque é um jogo que todos queriam ver, todos os jogadores queriam jogar, portanto vai ficar no ano do centenário como mais uma marca. Assim. Atualmente, o Coimbrões tem 3 modalidades: futebol masculino, basquetebol feminino e patinagem artística. De facto, o Coimbrões atualmente tem 3 modalidades, o futebol masculino, o basquetebol feminino e a patinagem artística. E é nosso orgulho dizer que nas três modalidades que participamos, somos a referência das modalidades no concelho de Gaia, que não é que é o terceiro maior concelho do país e o maior do norte, portanto é algo já de relevo. Obviamente, nós temos cerca de 600 atletas no total, mais na área do futebol. Temos a nossa escola, a Escola de Futebol, a Fute Jovens, já com alguns anos, já com 15 anos, e temos depois a nossa formação, que, como disse, também é uma referência com muitos bons resultados. Este ano, tenho que dizer, seria um ano muito provavelmente histórico para o clube, porque nós estávamos na altura em que foram suspensas as competições, estávamos em posição de play-off associação nacional nos principais escalões, e pela nossa tristeza não conseguirmos acabar a época e termos essa possibilidade
de chegar aos nacionais em alguns, se não fosse os 3, pelo menos alguns dos escalões. Era o objetivo do clube na formação de futebol masculino e estávamos claramente a consegui-lo. No futebol masculino sénior, naturalmente, que é o Coimbrões já, com estes anos que tem de campeonato nacional, é também a referência do Conselho no futebol masculino. É o 12º ano que estamos a disputar os campeonatos nacionais, o ano será o 13º. E no basquetebol feminino temos vários títulos nacionais nos escalões de formação, sub-14 particularmente. Temos vários campeonatos distritais, digamos. Temos os resultados do basquetebol feminino são, em termos comparativos, de facto, muito relevantes ainda no clube. Na patinagem artística, temos também várias atletas que disputam os campeonatos nacionais, uma campeã nacional, vice-campeãs. Já temos atletas que representaram o país, portanto, mais uma vez, também, na patinagem, é a referência do Conselho, na modalidade. Portanto, em resumo, 600 atletas, excelentes resultados, a referência da modalidade no Conselho, portanto, é algo que nos orgulhamos, de facto, e que queremos continuar a reforçar. Com uma forte ligação ao Sporting Clube de Coimbrões e com quase 50 anos de sócio do clube, Vítor Oliveira não esconde a honra que é ser presidente deste clube mediático de Gaia. O Coimbrões é o meu clube de sempre. Eu sou de Coimbrões, vivi aqui a minha infância, a minha adolescência. Joguei a bola aqui desde as camadas jovens até aos séniores, embora nos séniores depois não sequer tive fiz nenhum jogo oficial. Mas a questão é que durante este período, obviamente eu tenho, este ano também faço 50 anos de sócio, portanto também já é alguma coisa, portanto tenho uma ligação umbilical ao clube, seja pelo facto de ser daqui, pelo facto de só ter jogado aqui, os meus filhos também só jogaram aqui, portanto esta ligação efetiva para mim é uma parte muito importante. Depois achei que poderia ajudar o clube, então fiz algum trabalho prévio para que um dia pudesse vir a ajudar o clube, fosse como fosse, da maneira que fosse, mas gostava de contribuir para que o clube fosse um bocadinho melhor. Preparei-me, fiz algumas formações, pós-graduações na Liga de Clubes, na Federação, para ter acumulado algum conhecimento, algum relacionamento e pronto, e de repente, muito mais cedo do que eu estava à espera, o ano passado, tendo em conta que houve a saída da antiga direção, as coisas precipitaram-se e avancei e cá estou a tentar fazer o melhor. É, de facto, um orgulho, é uma responsabilidade. Estamos a falar, mais uma vez, um clube centenário. No mínimo, temos que fazer jus àquilo que os nossos antecedentes e os fundadores fizeram pelo clube e dar o melhor seguimento possível e, se possível, continuar a reforçar a posição do clube. Sendo um clube que se rege por meios próprios, são várias as dificuldades sentidas no Sporting Clube de Coimbrões nas suas 3 modalidades. Com o final dos campeonatos devido à pandemia Covid-19, Vítor Oliveira comenta as decisões tomadas pela Federação. Naturalmente que o Coimbrões, sendo um clube que vive dos meios próprios, dos seus sócios, dos seus parceiros, do comércio local que nos ajuda, obviamente que todos os recursos são poucos para conseguirmos que tudo isto funcione. Como isso o Coimbrões já impacta muitas pessoas, muitos atletas, muitos pais, muitos sócios. Digamos que já é um orçamento com algum número considerável, portanto a dificuldade é sempre manter este orçamento equilibrado, que se consiga ter as pessoas satisfeitas, atrair pessoas que queiram ajudar, porque só ajudando, neste caso aqui estamos a falar de um clube local que naturalmente que tem que ter a ajuda de muitas pessoas que trabalham voluntariamente no clube, desde logo a direção também, que tem que ser assim, não é? E é verdade que
que não será, estes tempos então atuais não são de facto, não vão contribuir, toda a gente vai ter ainda mais dificuldades, e pronto, é como digo, precisamos muito da ajuda de todas as pessoas que gostam do Coimbrões, pessoas que queiram, empresários que gostam do clube e outros que acham que o Clube Coimbrões pode projetar as suas marcas e depois de alguma forma pedir a ajuda das entidades, nomeadamente a Câmara, particularmente neste caso com a questão das infraestruturas, porque não há os nossos meios, os nossos parques de recursos servem para gerir a organização, mas depois não dá para conseguir investir na infraestrutura, como sabe, é uma infraestrutura já com alguns anos e que precisa constantemente de constrangimentos, mas confesso que com estes constrangimentos conseguia-se fazer aqui alguma coisa. E é algo que nos podia orgulhar. Difícil, como sabe, nós temos 10 equipas de futebol de formação, mais a escola de futebol, mais 10 equipas de futebol, a escola de formação, e é muito difícil neste pequeno conseguir que toda a gente aqui consiga treinar e treinar com qualidade que permita ter os bons resultados que temos. E depois não é só no futebol, nós temos também uma dificuldade, temos um pavilhão municipal que nós utilizamos, o pavilhão de Coimbrões, que é muito limitativo para aquilo que queremos fazer, desenvolver o basquetebol feminino e a patinagem. Portanto, são as duas modalidades de pavilhão que temos e é muito difícil. Temos que procurar locais fora de treino porque são insuficientes. O pavilhão que temos é insuficiente. Portanto, o Coimbrões tem capacidade de atrair mais pessoas. A limitação do espaço, o espaço que temos, tanto no parque de futebol como no pavilhão, de facto não nos permite abrir a porta a mais pessoas que queriam estar aqui. Naturalmente que esta situação nos preocupa toda a gente, a nós que temos muitas pessoas à volta do clube, naturalmente temos mais responsabilidade ainda para que tudo corra bem. É óbvio que nós todos ambicionamos por retornar aqui e começar a ter aqui de novo a vida e a atividade que tem diariamente o clube, mas isto coisas têm que ser feitas obviamente, considerando que a Direção-Geral de Saúde, com todas as condições que a Direção-Geral de Saúde nos possa permitir fazer, vamos tentar voltar assim que for possível. Estamos a preparar-nos para isso. Obviamente que isto vamos ter que ter todos cuidados diferentes daquilo que era anterior. Portanto, eu acho que aqui a regra é temos que cada um de nós tem que fazer um papel, e tem um papel importante para que as coisas corram bem para todos. Temos que, de alguma forma, considerando todos esses cuidados, tentar voltar à normalidade, porque só com a volta da normalidade é que conseguimos voltar a ter atividade no clube. Esta questão teve muitas implicações no futebol. Como disse há pouco, no caso da formação, esta interrupção obviamente prejudicou aquilo que eram os excelentes resultados que a formação do futebol masculino estava a ter. Decisões foram tomadas em relação à projeção ou à possibilidade de ainda podermos aceder ao Nacional, ainda não está fechado, as coisas não estão fáceis, mas ainda estamos com a esperança de que a Federação possa premiar quem dentro do campo conseguiu os resultados esportivos. Em relação ao futebol sénior, naturalmente que havia muitas possibilidades para se avançar. A Federação decidiu suspender, decidiu atribuir as subidas e não atribuir descidas. Isto vai provocar um alargamento para quem estava cá na posição do Coimbrões. Naturalmente que isto não é positivo, porque o que nós esperávamos era no próximo ano competir da mesma forma como competimos este ano, e para o próximo ano não vai ser possível. Para já vamos ter mais equipas, que vão competir pelos mesmos objetivos, e neste caso com objetivos ainda mais, digamos, mais desafiantes, porque vai ser criada uma terceira liga, digamos assim, e vão haver claramente quem vai apostar na terceira liga. Depois há quem queira se manter e depois há quem queira evitar a descida aos regionais, aos distritais, porque vai
vai ser muito complicado, vai ser muito competitivo, temos a certeza. Acho que de alguma forma, a forma como está previsto dividirem o campeonato vai dar origem a que grande parte das equipas façam apenas 22 jogos. E 22 jogos, digamos que são 6, 7 meses de competição e depois vai ficar muito mais, quase outros tantos meses sem competir, e não é para isso que o futebol serve. Portanto, digamos que nós gostaríamos que a competição se prolongasse durante mais tempo. No entanto, foi assim que foi a decisão da Federação, e estamos a preparar para competir. Com desejo de ver as suas equipas de regresso ao relvado e ao pavilhão, o presidente Vítor Oliveira deixa uma mensagem a todos os gaienses. Qualquer mensagem nesta altura não pode ser outra que não seja que as pessoas primeiro se acautelem em termos de saúde, porque isto, todos nós sabemos, ninguém está livre de poder ser infectado. Acho que cada um de nós, isto depende muito de cada um de nós, todos nós temos que fazer a nossa parte, porque todos sabemos que somos as pessoas que transmitem, portanto, todos nós temos que nos habituar à nova realidade, resguardar-nos, temos que nos proteger para conseguirmos proteger os outros, e essa forma é a forma que eu acredito que mais rapidamente podemos voltar àquilo que nós queremos, que é voltar ao campo de futebol, ao pavilhão, podermos treinar, podermos viver o clube, gritar com as nossas vitórias, perdão, estarmos juntos e viver o clube, portanto, como eu digo, com muita esperança de que muito rapidamente possamos entrar cá sozinhos, mas estar aqui o campo cheio de atletas a treinar e a viverem, a sentirem este clube. Portanto, o que eu espero e peço muito é que todos nós façamos, cada um de nós, um bocadinho, para que possamos rapidamente voltar cá e podermos estar, como disse antes, estarmos juntos. E força Coimorões, obviamente, somos o orgulho de Gaia e estamos aí. Saúde e muita força para todos.